Simplesmente Solen, o melhor episódio de Solo Leveling. Meus amigos, que episódio sensacional. Quanta animação, quanta pancadaria. Bora ver tudo o que aconteceu nesse episódio 18. Já adianta sua inscrição nesse canal e o seu like também. O episódio começa do outro lado do portal, com a Chanhye se perguntando como um caçador Rank E está trabalhando como carregador numa dungeon de Rank A. A pergunta que fica é, por que ele faria isso? Ela cita sobre ontem, quando o viu na frente da sala do chefe. Ela achou tê-lo visto portando uma arma. Ela diz achar isso suspeito e avisa que vai adentrar no portal. Mas aí ela percebe que tá desarmada e a única arma disponível é uma picareta. Ela pergunta se não teria uma espada ou lança, mas eles não têm essas coisas ali. No máximo uma pá. Ela larga a picareta, mas pensa melhor. Tá melhor que nada. A cena volta pra sala do boss. Os caçadores estavam cercados por centenas de orcs maiores. Não há brecha pra fugir. Se esses orcs saírem da dungeon, seriam capazes de destruir uma ou duas cidades. Principalmente aqueles 4. Suas auras são muito superiores à dos orcs maior. Uma mão se ergue e o salão fica em silêncio. É dever dos caçadores garantir que o portal seja fechado. No mínimo eles devem derrotar o chefe, custe o que custar. Nesse momento o chefe pergunta se ele os teme. A sensação de morte iminente toma conta do local. A conjuradora gótica tá se tremendo toda. Se fosse se comparar a ele, ela não passa de uma conjuradora de terceira categoria. O líder toma coragem e pergunta do porquê eles foram chamados até ali. Pela diversão. Cada um deles será mortos, torturados e devorados. Apenas pela diversão dos seus soldados. Uma imensa pressão é sentida. O Kiro se pergunta se esse é todo o valor das suas vidas. Brinquedos para serem quebrados e jogados fora. Mas havia algo estranho misturado ao grupo de caçadores. O chefe pensa que vai ser um bom passatempo. O Kiro manda atacar, mas todos estavam paralisados de medo. Mal conseguiam se manter de pé. Visto isso, ele avança sozinho, saltando para cima do chefe. Uma barreira é conjurada, seu golpe bloqueado. O chefe o chama de imbecil e ativa sua magia gravitacional. O Kiro foi esmagado no chão como se não fosse nada. Ninguém conseguia mexer um músculo para ajudá-lo, até que o Jinwoo decide entrar em ação, segurando o Kiro com sua velocidade absurda. Ele fala que essa dungeon faz parte da guilda de caçadores. Ele nem deveria estar se metendo. No entanto, a equipe de ataque corre grave perigo de morte. Usando sua habilidade Toque Dominador, ele arremessa um orc contra a parede, enquanto pergunta se estava tudo bem ele acabar com todas as feras mágicas. O Kiro pede que, por favor. Essa era a primeira vez que o Jinwoo sentiu uma aura tão intensa, mas infelizmente a química entre eles é horrível. Simplesmente seu exército das sombras começa a se erguer. Enquanto isso, no lado de fora do portal, a equipe de vigilância havia chegado ao local. O chefe Won se pergunta do porquê ele estava trabalhando como minerador nesse lugar, ainda mais por 2 dias consecutivos. Nesse momento, o chefe dos mineradores se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. O chefe Won pergunta pelo caçador Sun Jinwoo. O gordinho beisola começa a meter o louco, falando que achava aquele cara muito suspeito. Ele lhe havia lançado um olhar assustador. Chegou a pensar que queria bater as botas, mas o chefe Won nem deu muita bola. Assim que ele soube que o Sun havia entrado dentro do portal como burro de carga, ficou se perguntando se ele estava tramando alguma coisa. Agora que ele é um Rank S, se tornou alvo de vigilância contínua. Assim que eles estavam prestes a adentrar no portal, uma densa energia deixou todos amedrontados. Era uma aura extraordinária. Eles se sentiram como se fossem ser destruídos. Lá dentro, a Chanhye estava se perguntando como o grupo de Kiro havia derrotado tantos orcs maiores. A mana que ela havia acabado de sentir estava vindo da sala do chefe. Logo, ela chega à conclusão que a vida dos caçadores estão em perigo. Enquanto isso, o chefe estava subestimando os soldados do Sun. A habilidade Domínio do Monarca é ativado. Uma habilidade que foi desbloqueada após alcançar o nível 70 do Castelo Demoníaco. Uma habilidade exclusiva da classe Necromante. Na subida ao Castelo Infernal, seus soldados também haviam ficado fortalecidos. A conjuradora gótica diz nunca ter sentido uma aura tão ameaçadora emanada de um humano. Com isso, a batalha se inicia. O Iron ativa sua habilidade, mas não surte efeito. Com raiva, ele dilacera um aglomerado de orcs com um único golpe. O Igris simplesmente fez várias cabeças saírem voando. O Jinwoo, com sua velocidade absurda, massacrou, fatiou, obliterou dezenas de orcs. Sua velocidade é até comparada com a da caçadora Chanhye. É dito que suas sombras estão por volta do Rank B. A vida de cada orc custa no mínimo 5 ou 4 soldados. De repente, uma explosão, várias sombras aniquiladas. Para o chefe, as sombras do Jinwoo não passam de espantalhos. Mas não importa o quanto ele mate, elas sempre voltaram. O Jinwoo é atacado, uma explosão acontece. Habilidade gravitacional ativada. Facilmente ele consegue desviar. O chefe vai continuar atacando até que sua mana se esgote. A reserva de mana do chefe é imensurável. Ele usa o feitiço de longo alcance para manter o Jinwoo distante. Enquanto isso, no lado de fora do portal, é dito que esse portal Rank A é de altíssimo nível, quase chegando a ser um portal de Rank S. É mandado contatar o mestre da guilda de caçadores urgentemente. Na sala do chefe, as sombras do Jinwoo estavam sendo aniquiladas. Sua mana também estava se esgotando. No entanto, é hora de demonstrar do que um necromante é capaz. Vários orcs se erguem agora como sombra. Logo, todos se tornarão suas sombras. Logicamente que isso inclui
foi o chefe da masmorra. Nesse momento ele começou a bugar, se perguntando do porquê ele estava naquele lugar. Quando abriu seus olhos, uma ordem lhe foi dada: caçar os humanos. Ele se ergue e manda que seus generais matem os intrusos. A cena corta pra guilda, onde é dito que pela leitura, a equipe do Kiro deveria ser o suficiente. Nessa situação, se ocorrer um dungeon break, será semelhante à Ilha Jejum. É mandado reunir todos os caçadores mais fortes da guilda. Em último caso, será necessário pedir ajuda à guilda Tigre Branco e a ceifadores. Enquanto isso, o Iron estava se divertindo na luta. Facilmente cortou a cabeça de um general, enquanto o Igre sozinho lutava contra dois. Ele arremessa sua adaga, puxa sua espada em alta velocidade. Golpes trocados, o orc é destruído pelo urso da neve. Os aventureiros tentam ajudar na batalha. No entanto, foram amaldiçoados. Meros espectadores não podem subir ao palco. O Kargalgan já diz estar cansado da insolência do Jinwoo. Vários feitiços de envenenamento são feitos, mas o Jinwoo tem resistência à maldição e a envenenamento. Seus magos se erguem. Usando seu orbe, o Kargalgan tem sua defesa destruída. Nesse momento, a Chanhie chegou na sala do boss e se deparou com várias invocações do menino Sun. O chefe está furioso. Canção da ira, força e canção dos gigantes. Seu tamanho havia aumentado. Ele tenta pisotear o Jinwoo. No entanto, quanto maior você é, mais lento você fica. Canção do fogo ativada, vários ataques simultâneos são feitos. Sombras e orcs são mortos. Em meio à fumaça, o Jinwoo salta perfurando o olho do chefe. Ele grita de dor. Quanto maior o alvo, mais fácil é de atingi-lo. Canção do fogo novamente ativada. Todo o salão estava em chamas. Duas adagas são lançadas, sua barreira é quebrada. Toque do dominador ativado, arremessando a corrente contra o Kargalgan, o imobilizando por completo. Um puxão, o chefe estava no chão. Nesse momento, o chefe Won havia chegado na sala do boss. A Chanhie fica se perguntando quem é esse cara. Ele só não parece um caçador de elite, como também domina a magia de invocação. É dito que quando o conjurador perde sua proteção, ele está acabado. Magia de fortalecimento ativada. O Kargalgan parte pra cima no mano a mano. Ele consegue imobilizar dois dos generais. No entanto, foi imobilizado e morto pelos seus próprios soldados. Com isso, o chefe havia sido derrotado. Erga-se. O Kargalgan se ergue como sombra. O Jinwoo não se lembra do nome dele, então foi-lhe dado o novo nome, Tusk. Seu rank é Cavaleiro de Elite, além das várias sombras que ele havia conseguido. O chefe Won chama pelo menino Sun, que ficou assustado. Ele havia focado tanto em coletar sombras que não havia percebido sua presença. O chefe Won se apresenta como vigilante da Associação de Caçadores, e que a situação do caçador Sun é de extremo sigilo. Todos devem manter em segredo tudo que havia acontecido naquele salão, pois ele havia demonstrado habilidades de um caçador rank S. O Kiro agradece ao Sun, afinal, graças a eles, todos irão retornar com vida. Ele também devolve o testamento da Dona Maria. A Chanhie tenta falar com Sun, mas ela ficou toda envergonhada, né? No fim, tudo ocorreu bem. Agora uma comparação entre o Sun e o líder da guilda. Quem seria mais forte? Logicamente que o Jinwoo. O moleque consegue limpar uma dungeon ranquear sozinha. Dia seguinte, o Sun se encontrou com Jinwoo para falar sobre a guilda de caçadores. Enquanto isso, na frente da Associação de Caçadores, vários repórteres estavam ao vivo para anunciar o novo caçador, Lee Mitsugi. Achei que ia mostrar o Sun sendo anunciado como caçador rank S, hein? Fui tapeado pelos vazamentos.